Janus, canal de divulgação de pesquisas. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Janus. Hoje, nossa conversa será com o Dr. Renato Bandeira de Gouveia Machado. Ele atuou como docente na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2014 e 2015 e entre 2018 e 2019, e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro entre 2015 e 2022. Há 4 anos, integra o corpo docente do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Évora, em Portugal. Ele também atua no mercado como artista criador de iluminação cênica desde 1990, tendo realizado centenas de espetáculos. Seu doutorado foi defendido em 2019 na área de artes cênicas, no programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, sob orientação do professor doutor Ricardo Kozovski, e tem o seguinte título: O Novo Nó Tecnológico. Essa pesquisa propõe um mergulho na chamada revolução digital, refletindo como a digitalização dos processos e a facilidade de acesso ao computador pessoal fazem da informática um instrumento poderoso na edificação da cena teatral do século XXI. Atualmente, já é difícil pensar em encenações que abrem mão do uso da máquina digital. O fascínio do homem pela máquina é imemorial, e dentro desta pesquisa, a tese busca, por um lado, investigar como teatro e tecnologia sempre andaram de braços dados, e, por outro, pensar as transformações que a tecnologia provocou nos movimentos teatrais através do tempo. Essas questões são preponderantes na tentativa de refletir sobre novos paradigmas que podem vir a ser a base de possibilidades ainda pouco exploradas do ato cênico. Boa tarde, Dr. Renato. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, prazer enorme estar falando com vocês. Professor, podemos dizer que sua tese tem origem nas suas experiências como espectador e como criador de desenhos de luz cênica? Podemos dizer. Na verdade, a tese surge no momento em que eu estava em Nova York a passeio, como turista, e fui assistir um espetáculo de uma companhia britânica chamada Punch Drunk. O espetáculo se chama Sleep No More, que em tradução literal é Dormir Nunca Mais. É uma adaptação do Macbeth para os anos 30, se passa nos anos 30 nos Estados Unidos. O trabalho ocupa um hotel de 5 andares, com mais de 100 cômodos cenografados. Tem uma novidade na narrativa proposta. O diretor da companhia, o Felix Barrett, ele propõe o que eu chamei na minha tese de uma explosão da narrativa. Na verdade, você tem um momento em que você é convocado a subir no elevador do espaço do hotel, por intermédio do naipe de uma carta de baralho que você recebe quando entra, e aí você sobe até o 5º andar, e quando você chega no 5º andar do hotel, ninguém em nenhum momento diz a você o que você deve fazer. Você tem liberdade total para andar pelos cômodos do hotel como você quiser, da maneira que for mais interessante para você. Isso posto, a gente pode dizer que isso obriga cada espectador a ter uma experiência absolutamente individualizada. Não que isso não seja assim em outras formas de teatro. Mesmo o teatro tradicional, ele depende da subjetividade de quem está assistindo. A subjetividade do espectador é parte da obra. Mas o que o Felix Barrett consegue fazer ali é explicitar isso. É fazer com que cada pessoa tenha uma experiência que é nitidamente única. Porque você vai construir um trajeto que não é igual ao de mais ninguém. Você vai se deslocar por dentro daquele hotel,
vai se deparar com coisas, vai se deparar com cenas. Se você quiser, você para e assiste a cena. Se você não quiser, você pode andar, seguir, continuar para outro lugar. Você pode mexer nas coisas todas, você pode mudar objetos de lugar. Você tem uma possibilidade de interação com o que está acontecendo ali. Então, foi uma experiência bastante impactante ter assistido a peça como espectador, e eu me lembro nitidamente que quando eu saí do hotel, onde se passa a peça, que a primeira pergunta que eu me fiz quando eu cheguei na rua do lado de fora foi: como é que esse cara comanda isso? Como é que tem efeitos de luz e áudio ali dentro, em 100 cômodos diferentes, com 750 pessoas andando ao mesmo tempo? A partir do quê? Como é que se comanda isso? Como é que você dispara o que vai acontecer lá dentro? E aí, calhou que quando eu voltei para o Brasil, eu fui convidado por uma companhia com quem eu trabalho regularmente, chamada Os Desequilibrados, dirigida pelo Ivan Sugarrara, para fazer um trabalho que se passava dentro de uma casa, que não era também num teatro. Não era a primeira experiência que eu tinha de teatro em site específico, como a gente chama, né, que é um teatro em lugar específico. Não era a minha primeira experiência como criador de iluminação cênica para espaços com esse caráter, mas teve a coincidência disso vir logo depois que eu assisti o espetáculo em Nova York. E a nossa casa era muito menor, eram apenas 10 cômodos, não eram 100 cômodos. A peça se chamava Fala Comigo Como a Chuva e Me Deixa Ouvir, é um texto curto do Tennessee Williams, que foi adaptado, e a gente, curiosamente, na nossa montagem, era muito importante que o espectador, quando ele se deslocava por dentro da casa, ele se deparasse com estruturas de luz e som diferentes em cada lugar que ele habitava. E aí a gente teve que pensar uma maneira de como realizar isso. Como é que eu vou criar uma estrutura que muda de acordo com a presença do espectador no deslocamento pela casa? E na época, a gente estava sendo apresentado no Brasil as formas de comando de iluminação e de som através de uma conexão em rede fechada. A gente optou por fazer isso, a gente criou uma estrutura em rede na casa inteira e a gente comandava a luz e o áudio por uma estrutura de rede com o operador de luz e o operador de som se deslocando juntamente com o público e disparando os efeitos de um tablet. A junção dessas duas experiências foi o que deu origem ao pensamento da tese do doutoramento, que é o fato da gente estar diante de uma nova mudança de paradigma que vem a reboque de uma tecnologia da segunda metade do século XX, que até então era desconhecida e que depois se tornou praticamente um braço nosso de cada dia. Na verdade, hoje em dia, todos nós andamos com telefones celulares que são pequenos computadores de bolso. Então, a gente tem o computador agregado como se fosse uma extensão do nosso corpo, já quase. E essa tecnologia, que é da segunda metade do século XX, cria uma mudança de paradigma. Essa visão do trabalho do Punch Drunk, um dos motores que desencadeou sua pesquisa, acabou por levar ao estudo sobre uma nova forma de teatro ainda recente, o teatro imersivo. Como se deu o surgimento e o desenvolvimento do teatro imersivo e como isso tem afetado os paradigmas do teatro convencional a que estamos acostumados? O teatro imersivo, ele surge de uma extensão dos brinquedos de parque de diversão. Na verdade, quando você vai à Disney, por exemplo, e você entra no brinquedo do ET, ou no brinquedo do Exterminador do Futuro, existe uma tentativa de transportar quem está dentro do brinquedo para um universo que pertence ao espaço e não a quem está lá assistindo. É lógico que qualquer tipo de tentativa de identificação que aconteça no teatro
propõe essa mesma ideia. O que acontece na ideia do imersivo é que é como se você estivesse entrando num outro meio. É quase como se você pegasse um corpo que está no ar e imergisse ele num fluido, e ele passasse a ficar completamente cercado por aquele fluido. Então, em todos os lugares, em tudo que acontece na interação que você tem com a peça, você tem uma relação com o universo que a peça propõe. Há um deslocamento total do lugar do espectador. Esse é um dado muito importante e significativo, não é o único. Eu acho que o teatro imersivo ele propõe também outras coisas, como, por exemplo, uma intervenção de outros sentidos que não sejam ouvir e ver. Você vai estar na peça e você vai usar o olfato, você vai usar o paladar e você vai usar o tato. Você vai interagir com as coisas de alguma maneira. Então, existe uma diversificação dos sentidos em jogo. Uma outra questão que ele traz é que há uma perspectiva de que a peça não começa e não termina no local onde ela acontece. Existe uma prévia que leva você até lá e existe algo posterior, um resíduo, um resto que fica com você. Todas essas questões fazem parte da estruturação do que a gente chama atualmente de teatro imersivo, que é um deslocamento como esse do Punch Drunk, que você leva o espectador para um hotel absolutamente cenografado, com todos os cômodos cenografados, com todos os objetos pensados para terem relação com a narrativa que está ali proposta, que no caso é o Macbeth, uma adaptação do Macbeth do Shakespeare. É uma corrente nova, ela está mudando os paradigmas, porque fundamentalmente ela aponta um caminho para o teatro se dar fora da caixa cênica, com mais regularidade e é com muito atrativo ao público. Assim. Ela chama muito público, o Punch Drunk fez muito sucesso, tanto em Londres como em Nova York. Outras peças imersivas têm feito sucesso, elas têm um atrativo grande nesse lugar da interação, do interativo, do deslocamento, de viver um universo paralelo, e isso aponta um caminho para um teatro fora da caixa cênica. Um teatro que você vai sair do convencional lugar do espectador que está ali sentado assistindo e ouvindo uma coisa e vai para uma outra forma de participação do público em relação às performances e ao que está acontecendo. Eu acho que essa é uma mudança de paradigma bastante significativa. E uma coisa muito interessante, e aí tem uma relação direta com a minha tese, é que você muda, você sai da caixa cênica tradicional, você muda para um espaço absolutamente público, a princípio, mas você mantém a possibilidade de controlar todos os elementos. Você continua tendo controle sobre a luz, o áudio, o elenco, os figurinos, o cenário, você controla tudo. Dependendo das circunstâncias, numa escala um tanto quanto maior, um pouco gigantizada, e com alguma dificuldade, que eu nem acho que é o caso do trabalho do Punch Drunk. Eu até hoje, foi muito curioso, porque eu escrevi a tese, e até hoje eu não sei exatamente como ele controla aquilo. Mas eu tenho a impressão que é de uma maneira bastante artesanal, que ele não é high-tech, que ele é low-tech. Que lá o Punch Drunk lá, ele é low-tech, ele não é high-tech. Professor, a sua tese traz a ideia de que, mesmo antes da popularização do uso do computador pessoal, já havia uma aproximação entre outras formas de expressão visual e o teatro. Quando do surgimento do cinema houve, por exemplo, o uso da imagem pré-gravada na cena teatral. Eu gostaria que você falasse mais sobre isso. Eu acho que a aparição do cinema, o surgimento do cinema, é uma mudança bastante considerável nos rumos que a arte do século XX tomou. Supostamente, a primeira exibição pública do cinema acontece em 1895, num café de Paris, a exibição de 8 pequenos filmes dos irmãos Lumière.
Eu digo supostamente porque, na verdade, a gente pode pensar que muitas pessoas trabalhavam essa ideia da imagem em movimento ao mesmo tempo naquela época. Existiam várias pequenas maquinetas que criavam imagem em movimento que estavam sendo pensadas em diferentes partes do globo por diferentes pessoas. Era o caso do praxinoscópio, do cinetoscópio, e tem muitas outras maquinetas que pensavam isso. O que acontece com o surgimento do cinema é que a imagem em movimento que o cinema propõe e a imagem estática que a fotografia propôs na metade do século XIX trazem uma impressão de que o ser humano passa a ser capaz de reproduzir a realidade, de reproduzir o mundo que o cerca. Então você tem uma máquina, no caso, a primeira máquina fotográfica e depois o cinematógrafo, que é capaz de registrar o mundo que está ao nosso redor. No caso do cinematógrafo, a impressão de realidade se amplia pela inserção do movimento. A imagem estática, a imagem fotográfica, ela se propõe a reproduzir o mundo, mas ela não tem um movimento e o mundo é em movimento. Quando você insere o movimento com o cinema, com o cinematógrafo, a imagem em movimento, ela traz uma ampliação dessa sensação de realidade. Isso causa um impacto grande nas formas de expressão, porque muitos artistas visuais trabalhavam em cima de composições que eram reproduções do mundo. E agora existia uma máquina que era capaz de fazer aquilo. E a máquina era capaz de fazer aquilo mais rápido e mais barato do que eles. Há questões sobre isso, é lógico que há. A gente pode discutir muitas questões, e eu tento discutir na tese, como, por exemplo, o fato de que quando você pinta um quadro, você tem muito claramente expressa a subjetividade de quem está pintando. E que a imagem fotográfica, num primeiro momento, se propõe a ser uma imagem absolutamente isenta de qualquer subjetividade, como se ela fosse uma reprodução do mundo que nos cerca. Hoje em dia a gente já sabe que isso não é verdade, que ela não é uma reprodução do mundo que nos cerca e que ela não é isenta de subjetividade. As duas coisas já sabemos que não são verdadeiras. Mas isso causa uma mudança de rumo no percurso que as artes vinham tomando. Eu acho que, aliado a isso, no final do século XIX, com o surgimento da luz elétrica e a incorporação da luz elétrica à cena, a gente tem uma mudança possível dentro do teatro, que era, na sua maior parte, na época de cunho realista. A gente tem uma mudança possível dentro do teatro que aponta para uma nova maneira de poder lidar com a ação presencial dos atores sem que você precise ver tudo o tempo inteiro. O que acontecia com o teatro é que você tinha um palco onde acontecia a cena, os atores estavam lá, existia uma iluminação fixa e você era capaz de ver tudo o que acontecia ao mesmo tempo, e a narrativa era contada através de modificações cenográficas ou de modificações de ações cênicas, coisas desse tipo. O que acontece com a luz elétrica é que a luz elétrica cria uma possibilidade muito significativa, que é o escuro, que antes não era possível. Antes da luz elétrica, as fontes de luz que a gente tinha eram o sol e a combustão. Tanto o sol quanto a combustão, você não consegue acender de novo quando você apaga. Se você apagar, você não vai ter como acender. A luz elétrica você consegue apagar e acender. Então ela cria a possibilidade do escuro na cena, que até então não existia. E mesmo antes da luz elétrica aparecer, a gente tem experiências com a ótica que já apontam para a possibilidade de você ter uma luz direcional. Já existiam alguns aparelhos à base de cal viva, da combustão de cal viva, que possuíam lentes que faziam possível a luz ser direcional. A conjunção da possibilidade do escuro com a luz direcional
faz com que o encenador consiga recortar um pedaço do palco, apagar o resto e recortar um pedaço do palco. Isso tem um paralelo com o cinema. No caso, os aparelhos de luz fazem o papel da câmera. Você direciona o olhar de quem está vendo. O sujeito está olhando o palco, eu faço um foco no Márcio, o cara imediatamente olha para o Márcio e esquece o resto. E veja bem, não é que ele não seja capaz de ver o resto. Ele continua sendo capaz de ver o resto. Só existe uma convenção que se estabelece entre o encenador e o espectador que faz com que ele admita que aquilo tem mais importância e olhe para aquilo. Cria-se a partir daí a possibilidade de uma sequência de imagens, construindo uma narrativa. Eu faço um foco no Márcio, o espectador olha para o Márcio. Eu desligo o foco no Márcio, faço um foco no Renato, o espectador olha para o Renato. Existe um significado na imagem Márcio, existe um significado na imagem Renato, existe um significado que está na junção das duas. Quando eu deixo de olhar para um e passo a olhar para o outro. Isso é muito similar às estruturas de montagem do cinema. É o que o editor faz quando ele edita um filme. Existe um significado na imagem A, existe um significado na imagem B, existe um significado que só está presente na junção das duas, na justaposição das duas. Então, o teatro ele ganha uma narrativa que tem um paralelismo com os acontecimentos do cinema. E isso muda, de fato, o paradigma daí em diante, porque alça um encenador a um papel de condução da narrativa que ele até então não tinha. E o encenador é o grande protagonista do teatro no século XX. Uma peça-chave na metodologia da sua pesquisa baseou-se em entrevistas com profissionais da área. O que o levou à escolha desses profissionais e como esse material foi apresentado e elaborado na articulação deste seu trabalho? As entrevistas foram fundamentais. A escolha dos profissionais envolvidos das entrevistas partiu de dois princípios básicos. O primeiro era profissionais que tivessem trabalhado com esse tipo de estrutura, com a possibilidade do teatro fora da caixa cênica num site específico, num espaço que não era propriamente o espaço convencional. A segunda foi a escolha de profissionais que tivessem perpassado o tempo, ou seja, profissionais que estão fazendo teatro há muito tempo e que viveram a progressão do avanço tecnológico, que são de um momento onde o computador ainda não existia. Não é nem uma questão dele ser usado em grande escala ou não ser usado em grande escala. A gente ainda não tinha nem acesso a ele. Então eu escolhi, inicialmente, pessoas que estavam envolvidas com trabalhos que eram um deslocamento da caixa cênica, que, no caso, foram os diretores Ivan Sugarrara, Duda Maia, Miguel Velhinho. Entrevistei o Aurélio De Simone, que é um iluminador. Essa entrevista é muito rica porque justamente isso, o Aurélio faz luz desde o começo da década de 70. Então é um momento em que o Aurélio chegou a fazer luz no Teatro Ipanema com dimmers feitos à base da imersão de êmbolos em água salgada. Não existia nem o dimmer elétrico ainda. Ele chegou a fazer luz no momento em que os dimmers eram ainda pela imersão de êmbolos em uma solução salina, que você comandava com uma corda. Você puxava uma corda e o êmbolo entrava mais ou menos dentro da cuba, né? Foi incrivelmente rica essa entrevista. Entrevistei a Duda Maia. Ela, além de ter feito um trabalho que tinha esse caráter, ela também teve a oportunidade de assistir o Sleep No More, o Punch Drunk, e assistir o Dente Fel, que é uma outra obra que eu cito na tese de doutorado, de teatro imersivo, que essa acontece num hospital abandonado no Brooklyn, em Nova York. O Ivan Sugarrara é o cara
para quem eu estava trabalhando quando eu voltei, e fui apresentada a proposta de fazer a peça na casa, no caso era a Casa da Glória, no Rio de Janeiro, e entrevistei uma dupla, que foi o Manuel Prazeres e o Luiz Velho. Essa dupla ela foi chave na conclusão do trabalho, porque a entrevista deles surgiu casualmente. Eu fui convidado para fazer parte de uma mesa relacionada à Quadrienal de Praga, uma mesa sobre teatro e tecnologia, e eles estavam lá apresentando o trabalho deles, eles fizeram a apresentação do trabalho, e ao final nós ficamos conversando e surgiu uma aproximação que deu origem à possibilidade de ter essa entrevista posteriormente. A metodologia do trabalho passa pelas entrevistas porque eu acho que todo o meu pensamento acadêmico tem uma relação direta com a minha prática. O meu pensamento acadêmico não é dissociado da minha prática. Tudo que eu proponho e faço na academia, eu tento conectar com o que eu faço na minha vida como profissional das artes cênicas. E a palavra das pessoas que estão fazendo é da mais suma importância. Para mim, foi tão importante quanto todas as biografias que eu pesquisei. Ouvir daquelas pessoas que estão no cotidiano e no fazer, qual era a abordagem delas e como é que elas estavam vendo esse movimento que estava em curso. Então, do ponto de vista metodológico, foi fundamental para a gente estruturar a tese. Tanto que o último capítulo é o capítulo das entrevistas, é o capítulo que dá voz a quem está na prática fazendo as coisas. Assim. Então, do ponto de vista metodológico, ele é fundamental. Foi fundamental para mim. O que você poderia nos dizer sobre essa entrevista com o diretor de teatro Manuel Prazeres e o matemático Luiz Velho, que estavam fazendo uma experiência bastante inovadora voltada para a imbricação entre teatro e novas tecnologias? Bem, como eu disse, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação do trabalho deles numa mesa da UFRJ, relacionada à Quadrienal de Praga, e eu já conhecia o Manuel Prazeres da minha vida como artista de teatro, que também ele é um encenador, e eu, passado um tempo, com aquela experiência que eu tinha visto na cabeça, pensando um pouco sobre aquilo, eu liguei para ele e falei, Manuel, vocês me dariam uma entrevista para a minha tese de doutorado? E ele me respondeu, olha, eu vou falar com o Luiz e vou te dar uma resposta. Me ligou um tempo depois e disse, olha, o Luiz falou que não tem problema nenhum a gente dar uma entrevista para você, mas antes da entrevista você vai ter que fazer uma imersão de meia hora com a gente no projeto. Você vai vir aqui, vai fazer uma imersão no projeto de meia hora e depois a gente conversa. E assim foi feito. Eu fui até lá, o projeto aconteceu no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. Eles estavam desenvolvendo uma mídia, um veículo, que eles chamam de Kino Theater, que é um teatro com óculos de realidade virtual. Então, o espectador e os atores usam óculos de realidade virtual, os atores são cobertos de sensores, os atores estão presencialmente diante do espectador, mas a visão da cena se dá num espaço absolutamente virtualizado. Você vê o ator, você percebe os movimentos dele, porque tem sensores, tem tudo isso, mas você não vê ele naquele espaço onde você está. Você vê ele no mundo virtual porque você está com óculos de realidade ampliada. É uma experiência absolutamente inacreditável. Ainda é muito cara. Segundo eles me disseram na entrevista, são necessários 9 computadores de última geração rodando simultaneamente para criar todo o ambiente. É ainda um ambiente que se reduz a 3 metros por 3 metros. Então, se você sai daquele raio de 3 por 3, você perde a virtualidade, você começa a sair do mundo virtual. Eles ainda não tinham verba suficiente
para colocar sensores no rosto dos atores. Então, os atores todos tinham um avatar, uma máscara, trabalhavam como se tivessem uma máscara, porque a tecnologia ainda não possibilitava reproduzir as expressões faciais. Mas é impressionante. Assim. É impressionante no sentido de... Eu sempre dou esse exemplo e acho um exemplo que esclarece um pouco o que isso significa. Ele fez uma coisa comigo muito simples, que era o seguinte: quando você está com óculos de realidade virtual, você está diante de uma imagem que, por mais que ela obedeça o seu movimento, o movimento do seu pescoço, a direção do seu olhar, e vá dando sequência a um universo virtual que você está vendo, aquilo tem um ponto de vista. Você está vendo uma imagem, aquilo tem um ponto de vista qualquer. O que ele fez comigo foi o seguinte: eu estava parado vendo uma cena, por exemplo. O que eu vi foi uma montagem da Tempestade do Shakespeare feita com 3 atores, no mundo virtual. Eu estou parado vendo a cena. Sem que eu saia do lugar, ele muda o meu ponto de vista em relação à cena que eu estou vendo. Então eu estava vendo os 2 atores de frente e passo a ver os 2 atores de lado, sem que eu tivesse me movido para isso. Ele fez isso 4 vezes seguidas num tempo curto, num espaço de tempo curto. Ele mudou a minha perspectiva sobre o que eu estava vendo 4 vezes seguidas num tempo muito curto. E eu confesso que eu fiquei absolutamente perdido. Eu pensei, se eu tirar esse óculos, eu não tenho a mínima ideia de em que lugar dessa sala eu estou. Em que ponto desse lugar, em que ponto dessa sala no espaço eu estou inserido. Ele modificou completamente a minha percepção do espaço, com uma ação muito simples. E ele é capaz de fazer coisas que vão muito além disso. Ele pode, se ele quiser, por exemplo, botar o espectador em queda livre, de uma hora para outra. Ele pode fazer você sair de um quarto e entrar numa floresta, sem que você se mova, absolutamente, sem que nada aconteça. É uma experiência muito impactante. E eu escrevi isso na minha tese de doutorado, me senti assistindo como se eu fosse um espectador dos Irmãos Lumière, em 1895. Eu estou vendo uma coisa que ainda não existe, que não é teatro, que não é cinema, que é uma outra coisa, que é uma coisa que vai existir e que vai mudar tudo, e que vai ser muito diferente do resto. Acho que ainda existem várias implicações do ponto de vista econômico do trabalho deles. Eles deixam isso claro, que o custo é muito grande e que não existem ainda muitas formas de diluir o custo. Uma sugestão que o Luiz Velho deu na entrevista foi que se fizesse uma plataforma semelhante a um Spotify, para que você pudesse ter o acesso de muitas pessoas ao mesmo tempo, para que você pudesse absorver o custo do que é fazer aquilo ainda. Mas eu acho que a gente ainda vai chegar lá. Esse trabalho acabou servindo como conclusão da minha tese. Como eu disse, ele surgiu por uma coincidência, mas foi a conclusão da tese, porque eu acho que é dentro do que a minha tese propõe, que é pensar o computador como uma ferramenta tecnológica que está gerando uma mudança de paradigma para a cena que a gente ainda vai ver, que vai percorrer o século XXI. Ou seja, na verdade, na minha tese, eu faço um paralelo entre o que aconteceu com a luz elétrica no século XIX, que foi um grande acontecimento tecnológico, científico, que mudou os rumos da narrativa teatral e do que foi feito no século XX, com o surgimento da digitalização dos processos, do microchip e da popularização do computador pessoal, com o que vai acontecer na cena do século XXI. E esse é um exemplo incrível, porque esses caras estão fazendo uma coisa que ainda não existe e que é uma narrativa diferente, que é uma outra coisa e que só é possível porque a gente teve a mudança do paradigma acarretada pelo acontecimento tecnológico. Finalizamos aqui nossa conversa com o Dr. Renato Bandeira de Gouveia Machado, a quem eu agradeço mais uma vez.
De nada, Márcio. Foi um prazer enorme falar com vocês e é sempre muito bom saber que existem pessoas pensando em divulgar e expandir os horizontes da vida acadêmica para outras mídias, para outras possibilidades. O link de acesso à íntegra desta tese e mais informações sobre o nosso entrevistado estão disponíveis na descrição deste episódio. Apoie o nosso trabalho seguindo nossas redes sociais, no Instagram, @januscdp e no Facebook, facebook.com/januscdp. Você também pode apoiar o canal doando qualquer valor por Pix, através da chave Pix, apoiar.janus@gmail.com. Muito obrigado por sua atenção e pelo seu apoio, e até o nosso próximo encontro.